Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre a astrologia dármica e o estado Dipper. O estado Dipper é um conceito da Terra de Rudá, que é um estado de diferenciação e pertencimento. Vou fazer um pouco da correlação disso com a astrologia dármica. Me mobiliza bastante a estatura da astrologia, a envergadura da astrologia, a potência da astrologia dármica, em poder preparar, inspirar o caminho para esse estado, que é o estado de iluminação, que é esse estado de despertar, que é o estado Dipper, né, de você se diferenciar e em estado de pertencimento. Quando você se singulariza, quando você se torna quem você é, ou você se majoritariamente se torna quem você é, e essa diferenciação ela conduz naturalmente a um processo de empatia, um processo de comunhão, palavra tão usada por algumas religiões, mas pouco experienciada de fato, né? A palavra comunhão, que a gente na Terra de Rodá chama de pertencimento, essa experiência do pertencimento. Então, para que serve uma astrologia milenar, de milhares de anos, se não para facilitar a jornada desse estado Dipper, desse estado de amplitude enorme da consciência. Se a gente analisa assim, por exemplo, a gente tem... nós nascemos no planeta Terra e temos no sistema solar, e temos planetas, o Sol, a Lua, satélites, que a gente na astrologia chama como planeta. Temos os outros planetas que a gente considera inclusive Plutão, alguns asteroides e ponto. Mas para que isso? A astrologia, assim, mais a astrologia mais conservadora, vamos dizer assim, procura trabalhar as características de personalidade, né? Características de peixes, de câncer, de touro, de virgem, de libra. Mas a astrologia dármica ela vai além disso. Ela se ocupa de perguntas do tipo: para que eu nasci, o que eu estou fazendo nesse corpo, o que eu estou fazendo nesse sexo, o que eu estou fazendo nessa família, por que eu nasci no Brasil, por que sou homem ou mulher, qual é a minha missão, de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo. Simplesmente através da carta natal, com um olhar dármico, com uma interpretação dármica, que muda totalmente. O mapa é o mesmo, o mapa astral é o mesmo, a carta natal é a mesma, mas muda a interpretação. Quando a gente vai analisando, por exemplo, Sol e Lua, é uma instância do logos e da área emocional, né? Dessa razão com um R maiúsculo, e também toda uma questão do nosso enraizamento, do nosso comprometimento, dos vínculos. Sol e Lua é como se nos remetesse a essa matriz pai e mãe, dia e noite, yang e yin, matriz que nós aqui do planeta Terra somos feitos, ao contrário de outros lugares que não se nasce de pai e mãe, não se tem essa dualidade tão marcada. Nós vivemos num planeta e num sistema de um alto grau de dualidade, que isso coloca em xeque também o nosso arbítrio, nossa capacidade de escolha. Isso é fantástico, né? Evoluir no planeta Terra é um desafio gigantesco por conta desse alto nível de dualidade e também da nosso arbítrio, de poder fazer escolhas erradas, escolhas certas e aprender e se posicionar. Então, nós nascemos de um pai e de uma mãe, de um sol, de uma lua, de um dia, de uma noite, de um yang, de um yin. E logo em seguida nós temos também essas pulsões dentro da nossa psique, Mercúrio, Vênus e Marte, que representam Mercúrio, a nossa inteligência um pouco mais imediata, de olhar para o entorno, de se relacionar, de se comunicar, de aprender,
fundamental, sem o qual a ficha não cai, a gente não aprende, a gente não se comunica, não se expressa, não diz que está com fome e tudo mais. A gente tem Vênus, que é uma instância da nossa psique. Vênus é aquele planeta que está lá, mas ao mesmo tempo mora dentro, como tudo nos universos, está lá, mas está aqui. Lembra de Hermes? Assim em cima como embaixo? Podemos dizer assim fora como dentro, assim dentro como fora. Aí Vênus, dentro da nossa psique, vai falar do nosso anseio de afeto, de troca, de receptividade, de carinho, de liga, né? Da gente perceber que aquela situação, aquela pessoa tem uma afinidade comigo, uma afinidade de pele, uma afinidade sensória, né? E principalmente a Vênus de Touro, porque a Vênus de Libra tem uma afinidade também mental, também mais intelectual. Aí Marte, para completar esse trio, Mercúrio, Vênus e Marte, dentro da nossa psique, representa também uma potência importantíssima de diferenciação. Se Vênus convida a agregar, a unir, a reunir, pelo menos num plano pessoal, ainda não no plano transpessoal, o Marte ele nos remete a esse processo de diferenciação, de dizer que João, João, Maria, Maria, Renato, Renato e Beatriz é Beatriz nas suas singularidades. E uma Beatriz é muitas Beatrizes, um João são muitos Joões. Essa é uma das funções também da astrologia dármica, é fazer uma decantação da quantidade, da qualidade de eus que habitam cada indivíduo. Por isso também essa complicação, às vezes até algumas psicoses, muitas neuroses, algumas psicoses por conta de uma péssima gestão desses eus que nos habitam desde sempre, vamos dizer assim. E cada encarnação essa palheta vai aumentando e nem por isso eu vou me sentindo mais rico. Deveria, essa que é a questão. O tempo passa e eu deveria estar cada vez mais sofisticado, tão mais sofisticado quanto mais simples também, né? Mais rico. Mas não é isso que acontece, a gente atesta apenas a nossa incompetência de lidar com essa pluralidade. Incompetência tem um termo leve, porque tem termos mais pesados, como a minha raiva, o meu ódio contra as diferenças, né? As diferenças que moram dentro de mim, que eu não as aceito, tanto do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista energético, afetivo, sexual. Né? Eu sou hétero e eu mal lido com isso e está de bom tamanho, quando na verdade ninguém é hétero, ninguém é bi, nós temos todas as sexualidades. O Marte vai trazer isso. O Marte ele vai trazer o processo de diferenciação no meio dessa palheta de informações químicas, informações conscienciais que moram dentro de nós, dentro de apenas todo mundo, todos os seres humanos. É evidente que quanto menos consciência eu tenho, eu danço, eu fico para trás, eu marco, o trem da história passa e aí me apego nesse ou naquele preconceito, né, fundamentado na ignorância, me apego nesse ou naquele dogma fundamentado na ignorância e me perco. Então a função do Marte na psique humana, né, representa esse processo de diferenciação e do bom combate também, de você lutar por aquilo que você acredita muito. Aí a gente tem um cinturão, né, e a gente passa para a segunda etapa, o Júpiter, que é um outro Sol, e o Saturno, que é uma outra Lua. E é como se Júpiter e Saturno também fossem pai e mãe oitavados. Já não são mais pai e mãe biológicos, eles são pai e mães do ponto de vista civilizatório. Júpiter vai trazer a lei, o Dharma, a norma, o sentido, a direção, a fé, a confiança, a expansão, o entusiasmo. Né? Então, a gente está entrando agora numa outra faixa. Nós estamos cada vez mais nos afastando do centro do sistema solar, nós estamos nos afastando cada vez mais do centro da presença do Sol, que está lá dentro da gente, essa energia solar vital, sem a qual a gente não estaria vivo, mas a gente está indo no limiar, né? E para isso tem que ter
uma mente, uma cabeça, né? E um coração disponíveis aos absurdos e às graças, porque a gente está indo na direção de absurdos e estamos indo na direção das graças, das graças, as graças da existência, nas graças das deidades que nos habitam. Então, a função de Júpiter, esse Zeus, esse senhor do Olimpo, que nos ensina, né, que nos transmite valores expansivos. Né? Júpiter é o antídoto contra o nosso apequenamento. É um antídoto contra o nosso apequenamento. Aí entra Saturno, que significa uma oitava da Lua, né, que significa também, é um planeta, eu acho assim, fantástico, as pessoas lidam pessimamente com Saturno, pessoas têm muitos preconceitos, não gostam, muita gente não gosta de Capricórnio, outros não gostam de Virgem, né, outros não gostam de Áries porque é muito agressivo, Virgem porque é muito cri-cri, Capricórnio porque é muito roda presa. Quando a pessoa estuda astrologia, aí abre, percebe que são 12 contas desse colar chamado Jornada do Ser Humano de Volta para Casa. Por que eu vou dizer que tem um colar, uma conta desse colar, que é ruim? Bobagem. Não existe. Então são 12 contas desse colar, que é essa mandala, que é esse círculo que nos remete ao retorno para casa. E retorno para casa, leia-se esse estado de diferenciação e pertencimento. O retorno para casa é o estado díper, que é o de, puxa, me tornei quem eu sou, agora eu posso entre aspas, me fundir, me diluir, me dissolver no todo. Isso é muito, muito profundo. A função da astrologia maior é essa, de dar essa cartografia, dar esse mapeamento para que você possa, em se singularizando, em se diferenciando, é você poder se sentir se dissolvendo no todo. Você não precisa morrer, pelo contrário. A morte física não significa nada no sentido de você melhorar, não. A morte física significa que um capítulo da novela terminou, daqui a pouco vai começar um segundo para dar continuidade até que essa novela se encerre, a nossa novela se encerre. Porque eu me diferenciei, me singularizei, me tornei quem eu sou, e por conta disso, por uma extensão natural, eu vivo em estado de pertencimento. E palavras como compaixão, perdão, misericórdia, o amor universal, o amor incondicional, ágape, são questões que não se busca mais. Tá? Elas simplesmente elas brotam, elas acontecem. E a função de Saturno é nos dar parâmetros, limites, né? Não limitações, mas limites, até onde você pode, até onde você não pode. Então, disciplina, que é fundamental, foco, constância, perseverança, porque em Júpiter o Dharma foi traduzido, né? De uma maneira muito sintética. Olha, o sentido da vida é esse. Por que eu estou vivendo determinadas situações? O Júpiter vai sempre buscar um sentido. Vai sempre buscar um sentido. Né? E mesmo que aquele sentido, lá na frente, não faça sentido, mas naquele momento foi super importante para você não se enrolar, para você não se perder. Essa espécie de GPS, essa espécie de bússola. E Saturno vai dar uma forma. Sabe quando você diz assim, puxa, em Júpiter você diz assim, eu tenho meu Deus. E Saturno diz assim, por que não vamos construir uma catedral, um templo, né, para esse Deus? O arquiteto chamado Saturno. Né? Mas aí a gente está chegando nos 3 últimos planetas da psique humana, que representam 3 instâncias limítrofes, que estão cada vez mais se afastando de experiências mais personalizadas. Urano, Netuno e Plutão. Urano é uma oitava de Mercúrio, Netuno é uma oitava de Vênus, Plutão é uma oitava de Marte. Urano é como se fosse um Mercúrio muito mais sutil. Netuno, se Vênus fala de amor, Netuno fala de amor universal. Se Marte fala de sexo, Plutão fala da morte a partir da experiência erótica em se estar vivo, por exemplo. Então esse Urano
já é o pancadão, é um grande pancadão, ele rege consciência, expansão de consciência, iluminação, despertar. É um planeta que lida com as revoluções. Para vocês terem uma ideia, ele foi descoberto no século e na época da Revolução Francesa. Urano rege as revoluções. Mas não são só revoluções ideológicas ou revoluções armadas. A maior delas, que é a revolução da consciência, de eu me tornar de fato quem eu sou. Né? Então, onde cai Urano no mapa, em que casa cai, em que signo ele está, vai dar pistas muito fortes desse processo avançado de Dipper, que é de se diferenciar e estado de pertencimento. O estado de pertencimento, Netuno vai trazer. Repara que Urano é diferenciação, Netuno é pertencimento. Numa escala, numa oitava inferior, Mercúrio vai falar também dessa diferenciação, e assim como Marte e Vênus desse pertencimento. Mas o Vênus ainda é um pertencimento ainda do afeto, do namoro, do casamento, da família, né? Mas Netuno é universal. Não é à toa que essa última era que a gente está vivendo, está terminando, a era de peixes, é a era de grandes avatares que falaram muito sobre o chakra cardíaco. Né? Então, o Urano ele prepara, quando ele separa o joio do trigo, quando ele separa o que é da terra, o que é do céu, o que é do ego e o que é do self, né? O que é do desejo e o que é do Dharma, ele separa. Né? Aí o Netuno deita e rola dentro da psique humana, dentro de nós, que é onde ele cai, o signo que cai, a casa que cai. É um planeta ligado à geração. O signo que cai fala de várias pessoas que nasceram sob a égide da influência de Netuno naquele signo. E aí Netuno ele vai falar, olha, o negócio é o seguinte, estamos agora prestes a terminar o curso. O que você aprendeu, o que você não aprendeu? Dá para você desaparecer na presença? Você consegue desaparecer na presença? Você consegue se tornar presente sem o próprio ego? Você consegue se tornar presente sem as obras que você fez, mas a obra que você se tornou? Saturno, por exemplo, lá atrás, quando me refiro, ele vai deixar muito claro que a obra é você. A única coisa que você leva quando morre é aquilo que você se tornou. Quando você reencarnar, você vai reencarnar com aquilo que você se tornou, não com os bens que você adquiriu. Na instância evolutiva de Netuno, a conversa já é outro nível. A gente está falando aqui de misericórdia, de perdão, de amor universal, de ágape, porque o que tinha que ser diferenciado já foi diferenciado e agora é a experiência do pertencimento. Você olhar para fora e você não identificar muita diferença entre fora e dentro, e não identificar muita diferença entre um primo, um irmão, um sobrinho, um tio, um pai e um vizinho e um estranho, né? As coisas passam a fazer parte do teu próprio organismo. Netuno, Poseidon, é o oceano, né? Esse oceano que mora dentro da gente, desse oceano que somos nós, e que na medida que Urano prepara a experiência oceânica da gente se perder, se achando, né? Esse é o grande orgasmo. Esse é o grande orgasmo. Mas ainda assim ainda tem uma última etapa, que é Plutão. Eu acho interessante que a sociedade astronômica, a sociedade mundial astronômica, desativou Plutão como planeta, passou a ser uma espécie de um planetóide. Eu pergunto qual é o valor simbólico disso. Planeta que rege as mortes, as transmigrações, as transformações, as curas.
né? Os astrólogos continuam trabalhando com Plutão desde sempre. Plutão foi descoberto no século XX, Netuno no século XIX, Urano no século XVIII. Fica a pergunta, do século XVII para trás, nós tínhamos 7 planetas. Sol, Lua, é uma estrela e um satélite, mas a astrologia uniformiza a narrativa, então Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, 7, inclusive visíveis, né? E aí, Urano, Netuno e Plutão, invisíveis. Claro, eles são invisíveis, e é assim que tem que ser, e é assim que é. Porque são instâncias mais distantes do Sol, mais distantes desse centro regulador, mais próximos de regiões limítrofes da consciência humana. Esse Plutão é quando você de fato desaparece, você retorna à experiência do nada pleno ou do vazio fértil. A função do Plutão no mapa é dar pistas, ele relacionando com o mapa todo, é dar pistas sobre o acesso a esse nada fértil, esse vazio pleno. Quando os cientistas chegaram a uma conclusão teórica de que havia um Big Bang que teria começado tudo há 13,7 bilhões de anos atrás, eu já ouvi num passado, falava-se de 21 bilhões de anos, aí a coisa foi mudando, hoje fala-se de 13,7 bilhões. Eu sei que os universos não começaram aí, eu sei disso, há 13,7 bilhões. Eu sei também que não existe apenas um Big Bang. São milhares ou milhões de Big Bangs nessa atemporalidade. Nossa. Mas o Plutão, ele representa, dentro da psique humana, a experiência dessa falta palavras. Falta palavras. Mas quando se pergunta assim, puxa, mas é verdade então que há 13,7 bilhões de anos houve a grande explosão? Houve a grande explosão, sim, puxa, 13,7 bilhões de anos. Aí vem a segunda pergunta. Vem cá, que mal me pergunte, o que explodiu mesmo, hein? Hã? Se explodiu, alguma coisa explodiu. O que explodiu? O que tinha antes? Hã? Pois é, os místicos, que eles, na verdade, eles acabam sempre chegando antes dos cientistas, porque os cientistas, eles precisam de comprovações mais materiais, mais concretas, mais cartesianas, e há uma beleza nisso, né? Só não há beleza quando isso se torna um autoritarismo, né? A verdade, bobagem, besteira. A ciência nunca foi a verdade. É sempre um passo, um patamar. Mas os místicos que trabalham com outras informações, trabalham com registros acásticos, trabalham com essa memória universal, com a intuição com I maiúsculo, eles sempre souberam de tudo isso, né? De que existem milhões de Big Bangs e a origem do universo é uma coisa patética de ficar dando datas para isso, não existe. Mas que o que explodiu foi o nada na sua plenitude. Então, o que é a mística, né, da astrologia dármica? Ela diz, puxa, mas então o nada pleno, ele é uma existência, né? Ele é uma existência, ele respira. Ele respira, ele extroverte, ele introverte, ele extroverte, ele introverte. Né? E a gente, na nossa cultura,
quer ser alguém na vida. É bom, é legal, é bacana, é uma parte, é uma etapa, principalmente quando vai do Sol até Marte, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, dentro da psique humana, nessa leitura da astrologia dármica. Mas quando a gente vai para a zona mais limítrofe, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, você vai em busca do nada pleno. Você vê que a busca da meditação, ela não se dá aos 10 anos de idade, aos 12, aos 15, aos 20, via de regra é mais na frente. Quando a gente já começou, inclusive, a se decepcionar com vários objetivos, alguns dos quais conquistados, mas, puxa, não era bem aquilo. Né? E com o passar do tempo, de frustrações em frustrações, né? Frustrações potentes, conscientizadas, com fichas caindo, a gente vai, puxa, eu estou voltando, retornando para o nada, nada pleno, para o vazio fértil. Essa, por enquanto, é a derradeira etapa sistematizada pela astrologia e pela astrologia dármica. Há uma diferença, quando a gente fala de astrologia, que é um conhecimento matricial enorme, eu não sei se existe um outro maior do que esse conhecimento, eu não sei, né? Mas ficou muito veiculado a astrologia a ideia da decifração de características da personalidade da pessoa. E a astrologia dármica não. Ela está linkada com a possibilidade de você perguntar, vem cá, escuta, quem sou eu, de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo, qual é o meu propósito, para que eu nasci, qual é o sentido disso tudo? Escuta, eu estou um pouco de saco cheio de ter pequenos orgasmos, ou quem sabe não ter nenhum orgasmo. Mas era para isso mesmo que me convocaram a estar aqui? Para eu fazer e depois morrer? Para eu dar conta das agendas que me escravizaram e depois morrer? Ou isso aqui é uma festa? Será que isso aqui é uma festa e ninguém me contou? Né? E será que eu sou um dos protagonistas, junto com todos, dessa festa, tanto organizando e usufruindo a festa da vida, a festa do amor, a festa do encontro? Pois é, a função da astrologia dármica em mostrar as digitais do estado Dipper, que é o estado de diferenciação e pertencimento, um conceito da Terra de Rudá, é mostrar que a festa está rolando. A festa que eu me refiro não depende de que as pessoas mudem para você ser feliz. Não depende que o mundo mude para você ser feliz. Pelo contrário, a tua felicidade hoje transforma o mundo. Mas é possível ser feliz com tudo isso? Não só é possível, como é necessário e, entre aspas, obrigatório. A gente não cura a doença pela doença. A gente não cura a doença com a doença. A pessoa chega com a gastrite e fala assim, olha, eu troco minha gastrite por uma enxaqueca. Oh, bacana, gostei. Então você deixa aqui a gastrite e leva a enxaqueca. Isso não é cura. Essa é a nossa história civilizatória. Trocar gastrite por enxaqueca. Essa é a nossa história. A cura se dá pela saúde. E a saúde é a festa, é a celebração, é a dança, é o encontro, é a confiança, é a verdade, é o amor. Essas coisas elas são buscadas e por isso elas não são encontradas. Tudo que eu falei agora é buscado, é cantado em prosa e verso. E é por isso que não rola exatamente como a nossa psique gostaria. Por quê? Pois é, nós somos um grande empecilho para isso. Nós atrapalhamos. Né? A educação que a gente teve, a história que nos contaram, produz o desvio e a gente se identifica. Mas aí, através de processos de busca, inclusive da astrologia dármica, a gente vai abrindo espaço, vai abrindo espaço. O processo de aprendizado não é enfiar coisa para dentro, é você abrir espaço. Abrir espaço.
que nem um ato sexual. Você não faz um ato sexual, você não tem uma relação de amor, de afeto, de orgasmo, se você estiver todo fechado. Você tem que abrir. Então a emergência desses conteúdos, a emergência desses saberes, a emergência dessas experiências que moram dentro da gente desde que o tempo é tempo. Então é isso. Essa é a minha fala de hoje. Trazer a astrologia dármica como uma cartografia, como um mapa desse estado díper, que é o estado de diferenciação e pertencimento, que é um estado de despertar, é um estado de iluminação, é um estado de profunda disponibilidade ao ser que é dentro de nós. Exijam mais da própria astrologia, exijam mais de técnicas cheias de boas vontades que no máximo podem te ajudar a você fazer uma adaptação ao mundo razoável. Esse mundo é para ser transformado e não para a gente se adaptar. Meu nome é Sérgio Seixas, sou do Grupo Terra de Rudá. Espero que a astrologia dármica e o estado díper tenham dito ao seu coração e à sua alma e feito relembrar a jornada existencial que você, eu e todos nós viemos fazer aqui, que é recobrar a memória, retornar para casa a partir da experiência de diferenciação e de pertencimento.